Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou o Marcílio e este é o canal Sou Rico e Agora. Estamos diante de um mundo em grandes mudanças, em transformações que vão fazer a diferença em nossas vidas de forma muito significativa. E você, já está preparado para essas mudanças? Já está se mobilizando para essas mudanças? Hoje eu quero citar 3 assuntos interessantes que nós vamos tratar deles em 3 novos vídeos: BTC, China e Ethereum, ou Ethereum, como alguns gostam de chamar. Você já tem uma noção da relação desses 3 assuntos? Conhece esses assuntos? Sabe o que eles têm de maior novidade nos últimos dias? Ainda não? Então vem comigo! Então, se você não nos conhece, se você não conhece o nosso canal, aproveita para se inscrever, aproveita para deixar seu like, comentários, sugestões de novos assuntos. Toda a sua participação contribui em muito para o avanço desse canal, tá bom? Então não deixe de se inscrever e aproveita aí o conteúdo que a gente prepara com muito carinho, prepara com muita atenção para trazer sempre o melhor para você. Tá bom? Esses 3 assuntos não são esgotados aqui, obviamente, a gente nunca vai conseguir esgotar assuntos com relação aos criptoativos, que é algo relativamente novo no mercado de maneira mais contundente, e eu gostaria muito de citar de maneira generalizada a importância desses assuntos no cenário mundial sob o ponto de vista econômico e trazer para vocês, a posteriori, 3 vídeos mais detalhados desses assuntos. O BTC teve um aumento, uma variação muito interessante nos últimos 6 meses. Um outro ativo, que é o Ethereum, também teve, inclusive, uma variação muito superior. E aqui eu aproveito para confessar que eu não acreditava muito no Ethereum. E ele superou o Bitcoin em termos percentuais, né? Em termos percentuais, houve um aumento aí bem maior do que o Bitcoin. Nos últimos 6 meses, a gente teve uma variação de aproximadamente 360% do Bitcoin. E o Ethereum chegou aí a algo em torno de 450% nos últimos 6 meses. Então, quem apostou no Ethereum nesses últimos 6 meses, principalmente em holding, né, já que é um ativo que tem uma variação, uma volatilidade menor que o Bitcoin, apostou de maneira correta. E eu vou dizer no meu vídeo, quando eu falar do Ethereum, o porquê. Ainda voltando no assunto do BTC, no Bitcoin, a gente entende que muitos especialistas ainda condenam, muitos especialistas ainda demonizam o BTC. A gente teve aí uma participação interessante nos últimos dias do Peter Thiel, né, um grande empreendedor norte-americano. Ele é um dos cofundadores aí do PayPal, falando do risco que é o BTC para a moeda norte-americana, para o dólar, inclusive citando o BTC aí como sendo uma moeda criada pelos chineses, como uma forma de combater aí a reserva mundial, que é o dólar. Pode ser verdade, pode ser uma ameaça, mas a gente entende que o BTC é muito mais uma consequência do modus operandi aí, né? Da forma como os Estados Unidos e o Banco Central norte-americano, principalmente, lida com a economia. Um país que se julga liberal, um país que se julga defensor aí do Estado de Direito, ele de alguma forma quer também defender a sua moeda. E aí resta a ideia, né, a forma mais centralizada de proteger o dólar diante das negociações, não só internas, como também externas. E o BTC surge como uma forma de expandir horizontes. Você tem aí, poderia chamar o BTC como uma inovação tecnológica, e dentro das inovações tecnológicas, dificilmente você tem retrocessos, né? As inovações tecnológicas normalmente surgem como um avanço, como uma forma, como resposta a medidas que não estão aí dando muito certo. E sendo assim, a gente tem um governo norte-americano ainda resistente com relação às moedas virtuais, mas muito em breve, na minha opinião, sucumbindo aí a aceitarem, né, essa nova tecnologia que veio, na minha opinião, para ficar. Eu poderia, inclusive, fazer um paralelo com a questão da corrida espacial, né, da Guerra Fria. Então, são situações em que governos e nações poderosas, como Estados Unidos, até então União Soviética, China, países que ou aderem à nova ordem mundial, ou avançam e chegam primeiro, ou perdem espaço no mercado. E o que a gente tem visto são nações inteligentes, como a China, e entra um novo assunto, um novo vídeo que a gente vai fazer, já entendendo como funciona a tecnologia das moedas virtuais, para saírem na frente, para nessa corrida chegarem primeiro. E a gente sabe, né, o velho ditado de quem chega primeiro bebe água limpa.
O governo chinês já testa aí a sua moeda desde 2014, então vem investindo em blockchain, vem investindo em plataformas digitais, e a gente sabe hoje o quanto que muitas nações poderosas, como a Alemanha, o próprio Estados Unidos, Brasil, né? O Brasil exporta quase 30%. A Alemanha tem uma exportação de quase 10 bilhões de dólares para a China. Nós estamos falando de nações que estão, de certa forma, dependentes aí da China. Nações que têm uma relação comercial muito forte com esse país. E ao criar a moeda digital, obviamente a gente está falando aqui de uma moeda bem diferente do Bitcoin, uma moeda completamente centralizada, e aí o Banco Popular Chinês, né, o BPC, ele obviamente vai trabalhar com outros moldes, uma moeda completamente diferente do Bitcoin, para atender, né, aí as exigências políticas do seu governo, mas de certa forma entra concorrendo, entra de certa forma também exigindo que seus parceiros adotem, recebam esta moeda para que ela faça parte aí, de forma definitiva das suas relações comerciais. A gente já sabe que em torno de 70% das transações, meios de pagamentos e recebimentos na China já acontecem no meio digital, então um país muito mais voltado aí aos mobiles, né? Os telefones funcionam 100% dentro das transações comerciais, mas ela quer avançar, ela quer trabalhar com um percentual aí próximo dos 100% digital. Até porque um dos grandes ideais daquele país é o controle total, é o famoso Big Brother dentro das suas ações estatais. E aí a moeda digital seria talvez uma forma mais imediata e mais revolucionária de controlar, de conhecer todo o perfil dos seus cidadãos. E dentro desses assuntos que eu considero principais nas últimas semanas, envolvendo os ativos digitais, né, e Bitcoin, claro, sempre liderando aí os assuntos, a China com essa, não novidade, mas com esse anúncio, né, de que a sua moeda já está em teste final, finalizando os testes para efetivamente entrar em ação, a gente tem a presença aí marcante do Ethereum. Como eu disse no início do vídeo, uma moeda que eu não confiava tanto, que eu não acreditava tanto, me surpreendeu, e hoje, com um avanço de mais de 400% em 6 meses, na minha opinião, a gente precisa ser humilde e reconhecer, né, que existem assuntos que fogem ao nosso controle, são pouco estudados, a gente tem uma limitação de conhecimento ainda muito grande, e eles nos surpreendem. Com esse avanço, né, com esse crescimento, a gente viu aí não só o valor de mercado alterar de 300 e poucos dólares nos últimos 6 meses para mais de 2 mil dólares, mas também o seu valor agregado. E aí entra um outro assunto também que eu quero tratar com vocês em breve, que é o DeFi. O que seria o DeFi? DeFi, numa tradução livre, seria as finanças descentralizadas. O que seria isso? Nós temos hoje no mundo tradicional as bolsas de valores, os mercados centralizados e controlados pelo governo, a Bolsa de Valores do Brasil, a Bolsa de Valores de Nova York, a Bolsa de Tóquio, bolsas que são negociadas por todo o mundo, que já são tradicionais, mas ainda caem em algumas limitações que ninguém gosta, né? Principalmente a de serem controladas pelos governos. E os governos têm todo o mérito nisso, pois eles precisam defender as suas moedas fiduciárias. Mas esse novo mercado, famoso DeFi, veio, na minha opinião, de forma revolucionária dentro das blockchains. São mercados paralelos, mercados semelhantes a esse que você conhece aí, como a Bolsa de Valores, porém completamente descentralizados. São mercados que a gente hoje deve apostar 100%, deve acreditar que é a solução para determinados problemas no mercado tradicional? Talvez não, talvez ainda seja muito cedo para a gente afirmar isso. Até porque modelos descentralizados ainda possuem muitos problemas, muitas incógnitas, como a da própria segurança, né? Mas eu vou dizer para vocês, vou mostrar para vocês um gráfico aqui que eu achei muito interessante. O site DeFi Pulse mostra que o nosso volume, né, mundial aí nas DeFi nos últimos 3 meses subiu de 20 bilhões de dólares aproximadamente, um pouco mais de 20 bilhões, para mais de 50 bilhões, ou seja, mais do que dobrou nos últimos 3 meses. É uma novidade, também é desafiadora, traz algumas limitações, como eu acabei de comentar,
com relação à questão da segurança, mas podem sim ser interessantes como um modelo inovador, como um modelo que também soluciona problemas tradicionais aí com a questão da centralização dos poderes, a centralização dos comércios e da postura econômica que as diversas nações espalhadas no mundo adotam. Vamos ver, vamos assistir aí como é que funciona ou como vai se comportar aí essa nova modalidade de investimentos. E a gente tem investimentos lá de todo tipo, tokens que são liberados para que você invista no setor imobiliário, indexados ao setor imobiliário, tokens indexados ao dólar, tokens indexados às rendas fixas espalhadas pelo mundo, pode ser uma renda fixa, inclusive, dentro do nosso próprio país. Então, assim, são contratos inteligentes. Esses são alguns dos principais modelos de contratos inteligentes, né? Hoje, em primeiro lugar, nós temos o Compound, o Maker, um que está sendo muito comentado também, o Synthetics. E olha aqui um detalhe interessante, todos eles negociados na plataforma do Ethereum. Daí o porquê da gente comentar também um pouquinho sobre Ethereum. Então, os próximos 3 vídeos são um apanhado geral, gente. Eu quero me aprofundar um pouco mais nesses 3 assuntos aí, nesses 3 temas que eu acho muito importante. Então, só para resumir aí, a ideia de que o BTC pode ser uma ameaça, né? E pode também estar sendo ameaçado, tá? Existe aí uma teoria do Michael Burry, não sei se vocês lembram dele, é um grande investidor norte-americano também, foi ele que nadou contra a maré em 2008, né, naquela grande bolha lá imobiliária dos Estados Unidos, enquanto uns remavam para um lado, ele remava para o outro e alertou sobre essa possível crise que os Estados Unidos e todo mundo estavam submetidos. E ele fala um pouquinho também da possibilidade de uma relação não muito amistosa entre inflação e o futuro do Bitcoin. Ele, inclusive, fala do futuro do Bitcoin, futuro do euro e o futuro também do próprio ouro, né? Ativos que nós consideramos valiosos, numa crescente, porém ameaçados aí por uma crise que, segundo ele, inclusive, é maior do que a própria crise de 2008. Então a gente precisa, inclusive, ficar atento também. Não é só de flores que a gente vai sobreviver nos próximos meses, próximos anos. Temos que ficar atentos em relação a isso. Inclusive, saber até que ponto essa relação ou essa influência aí da inflação vai afetar o Bitcoin, né? No caso, aquele assunto que mais aí nós temos tratado aqui no canal, tá certo? Se você é um investidor de Bitcoin, se você é um investidor em moedas digitais, fique atento porque a inflação de alguma forma pode sim influenciar todos os ativos, né? Tanto os fiduciários, ativos mais comuns ao redor do mundo, mas também aqueles que estão buscando caminhos diferentes como os ativos digitais. O Michael Burry, por exemplo, é tema aí de um famoso filme, né? A Grande Aposta, que foi indicada várias vezes ao Oscar, por se tratar aí de um tema instigante, um tema atual, quase que um documentário mesmo, sobre a vida deste homem que marcou seu nome na história com o alerta aí da crise de 2008. Estamos diante de uma crise, possivelmente já estamos vivendo essa crise, a crise humanitária, a crise sanitária, né, vinda aí da pandemia que estamos enfrentando, possivelmente afetará ainda mais as nossas finanças, quanto mais nos protegermos, quanto mais nos inteirarmos desses assuntos que protegem o nosso capital, que protegem os nossos bens, passaremos por essa crise de maneira menos dolorosa. É isso, eu quero trabalhar esses próximos 3 vídeos com esses assuntos. Se você gosta desses assuntos, se você se interessa por isso, fique atento. Não deixe de clicar no sininho para você receber essas notificações. Não deixe também de participar, deixando o seu comentário e, acima de tudo, sugerindo novos temas para que a gente possa estudar um pouco mais e trazer aí questões relevantes para as nossas vidas. Eu fico aí com a frase do Sun Tzu, né? Um famoso autor do livro A Arte da Guerra. Se você não pode com os seus inimigos, junte-se a ele. E é isso que a China está fazendo, iniciando uma corrida que, na minha opinião, não tem volta. Vamos ficar atentos e aproveitar esses bons exemplos para avançarmos como pessoas inteligentes. Forte abraço e até o próximo vídeo.